Boa tarde, sejam bem-vindos ao live chat da Royal Canin. Esta sessão tem como objetivo esclarecer algumas dúvidas acerca de nutrição canina. O meu nome é Magda Águas, sou médica veterinária e tenho formação na área de nutrição. Terei todo o prazer em responder-vos as perguntas e as dúvidas que têm nesta matéria. A acompanhar esta sessão temos também o professor Salvador Janeiro, um criador de renome internacional no mundo da canicultura, também juiz internacional de exposições caninas e irá responder certamente as perguntas e as vossas dúvidas acerca da criação de cães. Ainda também para abranger outras áreas desta sessão temos a Cláudia Palmeiro, médica veterinária com uma vasta experiência na área clínica e que irá responder às questões e às dúvidas relacionadas com esta mesma área. E podemos dar início, temos já aqui uma questão da Ana Sofia de Louros, que diz o seguinte: tenho um cachorro com 8 meses, tenho-lhe dado comida caseira. O meu veterinário aconselha mudar para a alimentação comercial. O que devo fazer? Pois bem, Ana Sofia, eu acho que deve seguir exatamente a recomendação do seu médico veterinário. A alimentação caseira é uma alimentação extremamente desequilibrada para o seu animal, principalmente durante a fase de crescimento. Tem um cachorro com 8 meses, a fase de crescimento de um cachorro é uma fase crucial em termos de desenvolvimento da sua vida futura, estando a dar-lhe uma alimentação caseira muito deficiente em vários nutrientes, está a comprometer a saúde do seu animal na vida futura. Existem pessoas realmente que concordam ou que preferem dar uma alimentação caseira porque acham que estão a reforçar os seus laços afetivos com o animal. Pensam de facto que estão a dar uma alimentação de boa qualidade, mas de facto é importante esclarecer que estão a dar uma alimentação muito deficiente em vários nutrientes e para que uma alimentação se fosse equilibrada, eu não sei se as pessoas têm noção, Cláudia, e eu acho que aqui também deves ter muitas questões, tiveste certamente muitas questões Sim. nesta área durante a tua área clínica, as pessoas acham que estão a dar uma alimentação muito equilibrada, muitas vezes vão em busca dos melhores ingredientes e têm a noção que estão a fazer o correto, sim, mas o que eu acho que é importante dar esta mensagem é que não estão a promover uma boa saúde para o animal. Eu penso que uma questão que talvez seja importante abordar aqui, e esta senhora Ana Sofia, refere que tem um cachorro de 8 meses, por acaso teria sido interessante perceber se é um cachorro pequenino, se é um cachorro de raça média, de raça gigante, porque cada vez mais os proprietários, e felizmente também muito por responsabilidade dos médicos veterinários que alertam para essa questão, os cachorros têm todas sensibilidades diferentes. Mas, por exemplo, vamos supor que este se trata de um cachorro de raça grande ou gigante, imaginemos um dog alemão, que aos 8 meses de idade está numa fase de crescimento muitíssimo exigente, portanto ele só termina o crescimento por volta dos 2 anos de idade, é quando se considera que acabou, portanto que a parte toda de osteoarticular está desenvolvida, a parte muscular. E, portanto, para estes cachorros, principalmente os cachorros de crescimento muito longo, a alimentação é fundamental para assegurar que nós vamos ter um cão adulto que tem um risco, por exemplo, muito mais controlado de patologia osteoarticular, por exemplo, com problemas de articulações. E os proprietários, é um facto, cada vez mais estão preocupados com esta questão e põem estas questões aos veterinários nas consultas, o que é uma diferença daquilo que se via há uns anos atrás. Mas eu não posso concordar mais com a Magda e talvez esta seja a mensagem mais importante que vamos levar daqui hoje. A alimentação, uma correta alimentação, uma alimentação equilibrada é um investimento fundamental na vida de um cachorro e de um cão. E, portanto, este médico veterinário está acertadíssimo. Em linha com as tendências mais acertadas. E hoje em dia também não podemos deixar de comunicar que existe dentro da alimentação comercial respostas muitíssimo equilibradas, completíssimas, os animais não precisam de ser suplementados com mais nenhum nutriente e, de facto, retomando ainda a questão da alimentação caseira, muitas vezes as pessoas não têm noção de que uma alimentação de alta qualidade tem no mínimo, que precisa no mínimo de cerca de 50 nutrientes. Para chegarmos a este número, através dos ingredientes utilizados, levaríamos de facto a compras exaustivas para alimentar os seus animais. E hoje em dia as respostas comerciais estão muito adaptadas, prontas a consumir e muito importante. E feitas à medida, não é? Feitas à medida. Quer dizer, já se consegue, cada proprietário já consegue encontrar
exatamente o produto que é para o seu cachorro, daquela raça, que tem aquelas necessidades. Portanto, se já foram feitos os estudos e se os produtos já foram desenvolvidos, se há 10 anos atrás ou 15 anos atrás até seria compreensível que as pessoas realmente apostassem numa alimentação caseira, porque em termos de nutrição os alimentos comerciais têm sofrido uma evolução, penso eu que galopante nos últimos anos, mas hoje em dia já não se justifica, portanto é muitíssimo mais fácil que a pessoa... Segura em termos de segurança alimentar, são controle rigorosos. Já temos mais uma questão. Vamos, mas diga, Salvador, diga. Não, é que uma coisa que se nota perfeitamente é que com a alimentação caseira, se nós temos um cão e esse cão é o grande nosso amigo e queremos tê-lo, não é? Queremos com certeza que ele dure o mais tempo possível, que ele viva o mais tempo possível e em boa saúde. E só há uma forma, é mesmo a alimentação completa, portanto, e obviamente que a caseira adaptada. Fica ao longe. Bom, estaríamos certamente aqui até ao fim do chat a responder à primeira questão, mas temos que continuar, temos muitos participantes em linha. A próxima questão vem da Cláudia Marques, de Guimarães. Como é que tenho a certeza que a minha cadela está grávida? Cláudia, consegues responder, podes responder a esta participante? Sim, eu acho que se calhar esta pergunta era interessante. Eu vou dar a minha... Portanto, vou relatar os factos científicos e depois acho que vou passar a palavra ao Salvador, porque o Salvador é criador de cães e há uma série de coisas que se podem observar só por observação. Muitas vezes uma pessoa que já tem alguma experiência consegue perceber que a sua cadela está grávida, mas para os proprietários mais inexperientes, porque às vezes estas coisas acontecem por acidente, portanto a cadela é coberta acidentalmente e a pessoa fica na dúvida, e agora, será que está grávida? Existem atualmente alguns métodos de detecção de precoce da gravidez. O primeiro, isto não é por ordem de qualidade ou de definição do diagnóstico. Temos uma análise sanguínea que pode ser feita, portanto, ao sangue da cadela, em que se vai dosear uma determinada hormona, muito à semelhança do que acontece com os próprios testes de gravidez para as mulheres. Depois pode ser feito um diagnóstico de gestação ecográfico, portanto, através da ecografia. E, por fim, também se pode recorrer à radiografia. Estes 3 métodos têm alturas diferentes para ser feitos. Portanto, eu vou só dar o exemplo da radiografia. Não é viável tentar diagnosticar uma gestação numa cadela antes do 45º dia de gestação, através da radiografia. Porquê? Porque é só mais ou menos nessa altura que se dá a mineralização do esqueleto portanto, dos fetos. E ao raio-x, para nós é muitíssimo mais fácil olhar para o abdômen da cadela e conseguir realmente ver os esqueletos dos fetos e possivelmente até ter uma ideia se é mais do que um, se são apenas 2. Portanto, isto só para dar um exemplo que o método de diagnóstico de gestação que vai ser utilizado está muito ao critério do próprio médico veterinário que está a acompanhar, portanto, o animal e do próprio proprietário. Mas hoje em dia já existem vários métodos, portanto, já se consegue saber com relativa facilidade se a cadela está grávida ou não. Salvador, quer acrescentar aqui alguma coisa na sua... Bem, quer dizer, temos aqui 2 situações. É sabermos se, penso que a Cláudia Marques coloca a pergunta, se ela quer ter a cadela grávida ou não quer ter a cadela grávida. Bom, se calhar, como tenho a certeza, se calhar já aconteceu a cobrição. Pronto, se já aconteceu a cobrição, seria presumo, bom que ela Cláudia, espero não ter enganado na interpretação. Tivesse visto qual o tal primeiro dia que se começa a contar para que a cadela possa engravidar, para que não termos surpresas no final, nos tais 62 ou 61 ou 63 dias. Depois poderemos, como disse a Cláudia, podemos verificar se a cadela está grávida. Hoje em dia, a parte dos criadores e os não criadores deverão fazer isto no seu médico veterinário, portanto, que é fazerem a ecografia. Olhos, digamos, olhando para a cadela, consegue-se ver porque a nível do ventre, o ventre nota-se que está ligeiramente mais dilatado. E depois, por meio de palpação, também se consegue ver se
a futura, Se vai ser mamã ou se não. vai ser mamã ou não. Sim, sim. Bom, não sei se Salvador se quer acrescentar alguma coisa. Temos aqui outra participante. Podemos avançar, sim, Salvador? sim. Então, a Tânia Afonso, de Vila Nova de Gaia, pergunta: quando separar a ninhada da mãe, quero saber com que idade se pode tirar um filhote canino da mãe, isto porque comprei um Beagle que nasceu a 22 de 11 de 2010, portanto 22 de outubro, e o 22 de senhor... novembro. peço Sim. desculpa. E o senhor que os cria disse-me que posso ir buscá-lo dia 23 de dezembro, quase na um mês véspera de depois, Natal não é? e um mês depois. Isso não vai fazer mal ao pequenino? Olha, eu aqui entro de uma forma... O cachorro que se leva no Natal não é um brinquedo. É preciso... Muito pertinente, É exatamente. preciso sabermos que vamos ter um novo companheiro, uma nova vida em casa e que não é por ser Natal que vamos agarrar no brinquedo com o lacinho e vamos oferecer. Escute, por amor de Deus, quando falo em criador, desculpa, mas não quero rotular ninguém, mas isto não é criador nenhum. Não podemos nunca afastar da cadela os cachorros, Às 4 semanas de idade, não é? ou o mínimo, os tais 2 meses a 2 meses e meio. Sim. E Bom, isto mas é aqui já... a Tânia não fala aqui de nenhum criador. Possivelmente Pronto, ok. até alguém da O senhor família. que Pronto, os- mas olha, então se foi alguém da família que lhe ofereceu o cão ou se aconteceu alguma coisa à mãe, então tem Exato. Então a pergunta da formas Tânia queria de- saber qual era a idade ideal para separar o cachorro da mãe. 2 meses e meio, 3 meses. 2 meses e meio, 3 Sim, eu meses. concordo. Para o entregar, portanto, depois de já estar desparasitado, vacinado. Sim, cada vez mais Será? hoje em E dia também- os criadores que fazem, portanto, um trabalho consciencioso e que realmente se preocupam com a forma como os cachorros chegam às suas novas casas, os cachorros já vão, a grande maioria das vezes, com uma primeira dose de desparasitação ou mais e até muitas vezes a Vacinados. primeira dose Vacinas. da vacina e em alguns casos a segunda. Já Portanto, corre ao pé. já vão, exatamente, já vão para casa, mas isto são realmente aqueles criadores que estão realmente preocupados com a qualidade do trabalho que estão, porque a criação acaba por ser um trabalho, não é? Que é um trabalho Tânia, de- também gostaria aqui de acrescentar, pelo menos na parte da alimentação, uma informação muito pertinente para quem recebe um novo cachorro em casa. Salvador, aqui também precisava da sua opinião neste sentido, mas a experiência que eu tenho em termos de nutrição é que antes da fase de entrega do cachorro ao novo ambiente, o cachorro já tem que estar com um alimento adaptado a esta fase. Ou seja, quando o cachorro nasce, só bebe leite, mas ele não passa de um dia para o outro do leite para a alimentação júnior. Há aqui uma fase, tecnicamente conhecida como fase de desmame, que é uma fase muito estressante para o cachorro e que deve ser feita de forma muito gradual e principalmente sobre os olhos atentos do criador. Esta fase de desmame, o cachorro deve passar da alimentação líquida para uma alimentação sólida, mas, como eu disse, de uma forma muito gradual. Numa primeira fase, até reidratando o alimento com água, ou se ele estiver habituado ao leite de substituição, com leite, mas se não tiver o leite de substituição, nunca dar o leite de vaca, optar sempre pela água, mas reidratar o alimento, fazer um género de uma papa, para facilitar exatamente esta transição da alimentação líquida para a alimentação sólida. E existe hoje em dia opções muito desenvolvidas para facilitar exatamente esta fase. Por exemplo, dentro da gama Birth and Grow da Royal Canin, existe uma novidade para esta fase de desmame, que é o Starter Mousse. Tem uma forma, uma textura muito soft e que prepara o cachorro exatamente para esta fase. Porque os cachorros alteram o modo de agarrar o alimento durante a fase de crescimento. Primeiro eles mamam na mãe, depois têm uma tendência a lamber e só depois é que mastigam. E este novo alimento foi de facto uma inovação para facilitar o desmame dos cachorros, porque ajuda de facto o cachorro. Eu posso até abrir aqui, nós já conhecemos, mas eu não sei se vê bem lá para casa. De facto, lá para casa ou no trabalho, de onde nos estiverem a ver, uma textura de facto em mousse que facilita muito esta fase do desmame. E cheira bem. Muito. Vocês aí não vão conseguir sentir, mas cheira muito bem. Cheira muito bem. Se realmente o computador tivesse olfato, é um olfato muito... É um odor agradável.
É importante que esta passagem dos tais, em princípio, aos 21 dias, seja mesmo muito bem feita. Sim. Percebe? Para que não haja problemas a nível gastrointestinal Muita coisa pode correr mal. com os pequenos cachorros. Bom, posso adiantar aqui, existe uma nova questão. Neste caso, a Ana Catarina Galvão da Amora deve ter certamente uma cadela para na altura do parto, porque a sua pergunta é: tem que preparar algum material para a hora do nascimento do cachorro? Tem. Salvador, eu ia lhe perguntar precisamente. Tem. É um momento importante e dentro da própria família é como se alguma coisa viesse de novo à casa. Todos os cuidados são poucos. Temos que ter o cantinho para a mãe ter os cachorros. Esse canto, em princípio, é ela própria que o escolhe. Um dia antes ou 2 dias antes começa a esgravatar e começa a esconder-se em certos e determinados locais. Portanto, devemos aproveitar esse local onde ela se esconde para que o transformemos no ninho onde ela irá ter os cachorros. E depois teremos, com toda a paciência, ter sempre, há uma coisa muito importante, é ter sempre ao lado O kit, existe algum kit, não é? Um kit. E esse kit tem a ver com uma toalha turca, tem a ver com umas luvas e tem a ver com uma forma de estar perante aquela situação. É sempre bom ter ao lado o telefone do médico veterinário. Isso é fundamental. Não é, Cláudia? É verdade. Eu acho que em qualquer kit de preparação para o nascimento de uma ninhada de cachorros, devia haver um cartãozinho dentro desse kit que dissesse, em caso de dúvida, qualquer dúvida, por mais absurda que possa parecer na cabeça do proprietário, não deve haver a mínima hesitação. Os veterinários hoje em dia, se não estiverem na clínica permanentemente, têm sempre um telefone à disposição, portanto, há sempre alguém do outro lado da linha com formação que pode fazer o aconselhamento. E a questão aqui é que muitas vezes peca-se por se esperar demais. Portanto, as pessoas esperam demasiado porque não querem incomodar o veterinário, Pensam porque têm que só se deve receio. ligar em alturas de emergência. Exatamente, têm receio que o veterinário ache a pergunta disparatada e depois, muitas vezes, espera-se e acabamos por cair numa situação complicada, e aí sim de emergência, quando, se o proprietário tem ligado, imaginem, 2 horas antes, as coisas tinham sido completamente diferentes. Portanto, o proprietário tem que realmente ver no veterinário mais um membro desta equipa, porque isto, para que as coisas corram bem, tem que haver aqui trabalho de equipa, da família, do criador, do veterinário, das enfermeiras na clínica. Portanto, Depois, a princípio, pode não ser só uma a nascer, podem ser vários. Sim, não é? sim. E se há algum problema no meio desses nascimentos, obviamente que faz mesmo falta ao veterinário. Sim, a não ser que seja uma pessoa com um criador com muita experiência, mas de qualquer das formas é indispensável. E mesmo assim, há criadores e eu cheguei a lidar com alguns criadores com muita experiência em alturas de stress e de ansiedade, porque obviamente que um criador com muita experiência geralmente não liga à primeira, portanto acabam por ter uma bagagem muito, muito grande e fazem exatamente tudo aquilo que podem fazer em casa antes de ligarem para o médico veterinário. Mas aconteceu variedíssimas vezes quando se chega àquele momento em que tem que se optar, por exemplo, por fazer uma cesariana. E um criador geralmente não opta por este método de ânimo leve. Portanto, nunca é uma primeira opção. O criador geralmente prefere deixar que as coisas corram naturalmente e que a cadela tenha os cachorros em casa, na tranquilidade do seu próprio ambiente. Mas já aconteceu, portanto, criadores muito experientes e que realmente têm que reconhecer que, olha, chegámos aqui a um impasse e, portanto, agora vou precisar da ajuda do veterinário para resolver esta questão. Portanto, vamos só recapitular aqui a resposta para a Ana Catarina ficar esclarecida. A questão era, tem que preparar algum material. O Salvador falou nas toalhas, nas luvas, no ninho, falou... Eu ia já agora aqui acrescentar uma outra coisa ao kit. Eu acho que é importante haver um lubrificante no kit. E um termômetro. Tá bem? E um termômetro, E eu, exatamente. desculpem, eu queria terminar porque também tenho aqui um material que faz parte do kit, que é uma lata de leite instantâneo, caso Pois é. caso sim, a sim. cadela, é raro, mas caso a cadela não possa amamentar, não tenha leite,
Devemos ter sempre, antes da altura do parto, uma lata de leite instantâneo. Na eventualidade da cadela não poder amamentar, os cachorros não podem passar muito tempo sem comer e ter sempre, por uma questão de segurança, uma lata de leite instantâneo, leite específico para cachorros. Cláudia, mas não te querendo interromper, falaste no gel. Sim, eu falei no lubrificante e depois o Salvador acrescentou com a questão do termómetro, que também é importante. O lubrificante, que deverá ser um lubrificante à base de água, não gosto de utilizar a vaselina nesta situação, porque eu acho que a vaselina é muito gordurosa, é irritante, acaba por ser irritante. Portanto, um lubrificante à base de água, que é para, e isto, lá está, é uma questão que, para o proprietário que não se sinta preparado para fazer este tipo de coisas na altura do parto, não tem que se sentir obrigado a fazer, pode sempre ligar ao médico veterinário. Mas um proprietário que já tenha alguma experiência, às vezes é preciso ajudar a cadela e fazer ali portanto, tentar ajudar a retirar o cachorro do canal pélvico, exatamente, e, portanto, tem que haver um lubrificante neste suposto kit, que é para depois as pessoas não andarem naquele momento de ansiedade e stress à procura, portanto está ali, se for preciso, portanto pode ser utilizado muito mais facilmente. E cada parto é um caso. Sim. Nem todas as cadelas têm o mesmo comportamento, não é? Como também os cachorros podem vir, dependendo alguns deles das raças, ou não tendo raça, de crânios bastante com dimensões exageradas e que podem causar imensos problemas. Bom, temos aqui uma nova questão da Susana Novaes. Eu acho que esta pergunta é muito engraçada, porque, e principalmente as crianças. As crianças pressionam imenso os pais quando existe o cachorro acabado de nascer. Quando é que posso pegar nos cachorros ao colo? Sim. Então, nesta altura do Natal, para quando as crianças recebem os cachorros, é a primeira questão. Salvador, quer responder a esta questão? Para pegar nos cachorros ao colo, podem pegar desde cachorros. Agora uma das coisas que eu gostaria de dizer aos pais é que o cachorro não é para a criança brincar. O cachorro faz parte da família e deve ser entendido assim, deve ser um companheiro, deve ser um amigo, deve ser um animal em que a criança pode levar à rua para brincar com ele, não transformá-lo como brinquedo. De qualquer das formas, o agarrar no cachorro, também é preciso saber-se agarrar no cachorro ao colo. Mas é necessário saber se o cachorro, se é só agarrar ao colo, tudo bem. Se é para ir para a rua,